O clima de tensão política interna e externa vivida por Portugal nas últimas 3 décadas do século XX teve alguns importantes desdobramentos literários. 2 tendências se manifestam na produção dos autores contemporâneos. A primeira, a continuidade dos romances de tom neorrealista, em que os enredos representam reconstruções ficcionais do mundo real. E a segunda, a busca de uma nova forma de narrativa, livre das influências anteriores e mais compatível com a renovação que se inicia com o fim da ditadura salazarista. Autores como Virgílio Ferreira, José Cardoso Pires e Augustina Bessa consolidam sua obra ficcional, registrando seus nomes entre os mais importantes romancistas portugueses na segunda metade do século XX. Merece atenção especial a força dos romances de Antônio Lobo Antunes e José Saramago, que contribuíram para expandir os limites da literatura portuguesa para muito além de suas fronteiras. Médico psiquiatra, Antônio Lobo Antunes transformou-se após passar 3 anos em Angola, na fase final da Guerra Colonial. E dessa experiência, na então colônia portuguesa na África, o escritor extraiu a matéria que definiria seus romances O Pesadelo da Guerra. Em sua narrativa de clara inspiração autobiográfica, intitulada Os Cus de Judas, o leitor é tratado como interlocutor direto do narrador protagonista, um médico português enviado para servir em Angola, e a incapacidade de compreender a lógica da guerra em meio à qual se vê envolvido é intensificada pelo uso de fluxo de consciência. Primeiro escritor de língua portuguesa a ser agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1998, José Saramago tornou-se mundialmente famoso com o romance Memorial do Convento, no qual ele traça um retrato do Portugal barroco durante o reinado de Dom João IV. Romance que caracteriza a identidade literária de Saramago. Um novo tipo de romance histórico, em que a reconstrução do passado é feita por um narrador que, a partir do momento presente, avalia e comenta os episódios que vai contando. Ele mistura história e ficção, com personagens reais e inventados. Outra obra famosa do autor é Ensaio sobre a Cegueira. Ele descreve a situação ocorrida em uma comunidade após o aparecimento de uma infecção com transmissão rápida que provoca cegueira nas pessoas. Progressivamente, a maior parte da população é contaminada e o governo toma medidas semelhantes às que observamos hoje: fechamento de fronteiras, confinamento, racionamento e tantas outras. Na obra, o autor retratou de forma genérica vários tipos de pessoas que compõem uma sociedade, e o não uso de nomes próprios para descrever as personagens acentua a impessoalidade do comportamento, ou seja, a culpa e a responsabilidade não são atribuídos a um indivíduo em particular, mas sim ao coletivo, mostrando seu objetivo de comprovar que eles se constituem em uma amostra da coletividade. O Brasil e o mundo passaram por significativas mudanças após o término da Segunda Guerra Mundial. Restringindo-nos à cena nacional, vivenciamos um período relativamente curto de redemocratização, com a deposição de Getúlio Vargas em 1945 até o golpe militar de 1964. O país passa por um processo de desenvolvimento amplo, com o crescimento das cidades e da população urbana, além de ter uma nova capital federal, Brasília, inaugurada em 1960. Como as artes acompanham o ritmo de seus tempos, surgem novas manifestações artísticas, surgem também novos autores. Estudamos os anos de 1945 a 1960 como sendo a terceira geração modernista, com destaque na prosa para Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Entretanto, a produção em prosa foi muito além desse período, de modo que podemos conhecer outros autores e outras tendências, esticando a linha do tempo. Um painel de produção ficcional brasileira contemporânea
exige que se trate do conto, da crônica e do romance. Talvez motivados pela agitação e rapidez característica da realidade em que vivem, muitos escritores brasileiros contemporâneos têm optado pelo conto. Uma explicação possível para essa preferência é a maior facilidade de textos curtos explorarem com semelhança a literatura e a notícia. Os temas desenvolvidos pela ficção em prosa, além de continuarem tendências já observadas na ficção brasileira, incorporam elementos do cotidiano urbano contemporâneo, como a violência. A fragmentação dos elementos na narrativa ajuda a enfatizar problemas psicológicos, religiosos, filosóficos e morais, exacerbados pela vida nos grandes centros urbanos. Entre os contistas cuja obra desenvolve essa temática, destacam-se João Antônio, Dalton Trevisan, Sérgio Santana, Ricardo Ramos, Luiz Vilela, Domingos Pellegrini e Inácio de Loyola Brandão. Uma nova vertente que surgiu na prosa contemporânea foi o realismo fantástico, que tematiza a tensão dos limites entre o possível e o impossível, entre o real e o sobrenatural. Aqui no Brasil, a vertente fantástica foi trabalhada com maestria por Murilo Rubião e José Veiga. Os contos de Moacir Scliar também se aproximam dessa vertente, não por tratar diretamente do sobrenatural, mas por adotar o insólito, um pouco comum, como eixo para os contos que escreve. Nos contos desses autores, o extraordinário surge em meio à vida cotidiana, como se fizesse parte dela. Já na ficção intimista, dramas do relacionamento amoroso e do sofrimento gerado pelas desilusões são expostos, contando com a cumplicidade do leitor para preencher todos os vazios que o narrador se recusa a explicar. Merecem destaque Caio Fernando Abreu, Lígia Fagundes Telles, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Luiz Vilela e Heloísa Seixas. Diariamente, muitos cronistas escrevem textos captando flashes do cotidiano brasileiro, retratados ora com humor, ora com uma visão mais lírica, ora com um senso crítico mais profundo. A crônica é uma modalidade narrativa que tem como habitat original as páginas de jornais e revistas. Trata-se de uma narrativa que nasce do casamento entre a literatura e o jornalismo e que muitas vezes se confunde com o conto. As crônicas são relatos simples, às vezes sem enredo ou com uma trama mais delimitada. A narrativa é em primeira pessoa, na qual personagem, narrador e autor se confundem e se misturam. A abordagem de fatos cotidianos dos mais relevantes aos mais banais, sempre temperados pela visão subjetiva do autor, o qual emite opiniões, juízos e impressões a respeito do que se aborda. As crônicas do Brasil até a metade do século XX não eram vistas propriamente como textos literários. Entretanto, é a partir da década de 1950 que tal formato acaba sendo reconhecido como arte literária de fato, graças ao surgimento de excelentes cronistas que se consolidam como escritores de fato, com a escrita de textos literários. Rubem Braga, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos e Fernando Sabino foram alguns dos nomes que ajudaram a manter vivo o prestígio do gênero. E entre os cronistas contemporâneos em atividade, alguns nomes merecem destaques pela legião de leitores que conquistaram: Carlos Heitor Cone, Luiz Fernando Veríssimo e Marta Medeiros. O romance talvez seja o gênero ficcional em que a literatura brasileira tenha se mantido mais conservadora. O desejo de conquistar um maior número de leitores estimulou a produção de gêneros mais populares, como a narrativa ficcional, a policial e a ficção científica, em que convivem com outras vertentes pré-existentes. Herdeiros de uma forte tradição no romance brasileiro, alguns escritores contemporâneos deram prosseguimento às narrativas regionais. Um dos mais conhecidos nessa vertente
é João Ubaldo Ribeiro. Seus romances combinam a abordagem regional à reconstituição histórica, como é o caso de Viva o Povo Brasileiro. Nos anos de 1970, surgiram muitos testemunhos dos dramas vividos por quem enfrentou a ditadura militar. E assim, vários autores conscientes da necessidade de levar aos leitores um outro lado da história política recente do país. Autores como Fernando Tapajós, Fernando Gabeira e Marcelo Rubens Paiva. O crítico Antônio Cândido afirma que o acontecimento literário mais importante de 1972 foi a publicação do romance Baú de Ossos, do mineiro Pedro Nava. O romance é claramente autobiográfico. Sua elaboração estética fez com que o gênero alcançasse o status de criação artística, superando a classificação como um relato da história pessoal. Na ficção memorialista, alguns romances abordam história e política, enquanto outros vasculham a vida familiar, recuperando tempos, traçando painéis de épocas diversas. Antônio Calado merece destaque com o romance Quarupi, monumental romance em que o autor traça um amplo panorama político e social do Brasil, desde os fins da Era Vargas até o período da ditadura militar. Ivan Ângelo também recria o período mais violento do governo militar e da repressão no romance A Festa, que trata da guerrilha urbana. Agosto, de Rubem Fonseca, reconstrói os últimos dias de Getúlio Vargas no poder. E adaptado para a televisão, Agosto foi uma minissérie de grande sucesso. No livro Quase Memória, Carlos Heitor Cone parte de um fato estranho. O misterioso embrulho é entregue ao escritor em seu nome escrito com a letra do pai, morto há 10 anos, para assim recriar o passado familiar. E o Rio de Janeiro das décadas de 1940 e 1950 é o pano de fundo desse romance, que vendeu mais de 400 mil exemplares. Muitos escritores contemporâneos desenvolvem uma temática mais intimista, às vezes associada a um olhar memorialista e às vezes contaminada pelas pressões do espaço urbano. Lígia Fagundes Telles, Lia Luft e Nélia Pinhol são algumas das vozes femininas que se destacam nessa abordagem. Entre as vozes masculinas, Chico Buarque de Holanda surpreendeu no início da década de 1990. Músico consagrado, mostrou que o talento para criar belas canções também se estendia ao romance. E desse talento nasceram Estorvo Benjamin e Budapeste. Luiz Alfredo Garcia, Patrícia Mello e Jô Soares deram um forte impulso ao romance policial urbano. Esses autores começaram a criar na literatura brasileira contemporânea uma tradição que já era explorada há muito tempo pelos autores de literatura inglesa.